Emanuel Pessoa chegando aqui para ajudar a gente a entender mais sobre esta situação que a gente registrou até agora há pouco mais cedo. Emanuel Pessoa chegando aqui, advogado, comentarista. Eu já nem sei mais como eu chamo Emanuel. O currículo é tão grande, né, Emanuel? Mas hoje eu quero entender mais parte... Vou falar com o advogado, vou escolher com quem eu vou falar. Advogado e comentarista, com político. Paulo, bom dia. Bom dia. Aliás, já boa tarde, eu acho, né? É que eu não almocei, Emanuel, e eu sou dessas. Muito bem, depois do almoço é que vai. Paula, isso aí vai virar um momento do Rui das Neves. O seguinte... Hoje nós tivemos uma situação completamente anormal. O que aconteceu? A campanha do Bolsonaro apresentou recentemente a informação de que estaria tendo menos inserções nas publicidades em rádios e televisões Brasil afora, que totalizariam 154 mil inserções a menos de 30 segundos, o que corresponderia a 53 dias inteiros de programação consecutiva, se isso fosse veiculado em uma televisão. Essa denúncia por si só já era grave e foi acompanhado de uma auditoria de uma empresa particular que disse que usava um algoritmo para fazer essa análise. Até aí, nesse momento, o que nós teríamos era uma acusação grave, com alguns indícios de prova que seriam testadas pelo TSE, que deveria, evidentemente, fazer sua perícia oficial. Contudo, na manhã de hoje, todos nós fomos surpreendidos pela informação de que o servidor Alexandre Gomes Machado, se eu não me engano, ele fora exonerado do cargo dele de assessor da Secretaria-Geral da Presidência do TSE, no qual ele desempenhava um papel relacionado ao pool de emissoras de rádio e televisão. Competia a ele participar, fazer, atuar na fiscalização das inserções das peças publicitárias nos rádios e nas televisões. O que aconteceu? Ele saiu exonerado e aí todas as pessoas começaram a suspeitar, olha, descobriram um culpado, pode ser uma mola de uma campanha tal e tal e tal, o que vai acontecer? Só que ele correu para a Superintendência da Polícia Federal e fez um termo de declarações que já está aí por todas as redes sociais. Você encontra aqui no site da BMC, você encontra em site de emissoras concorrentes, você encontra em sites de revistas especializadas, você encontra na censurada Jovem Pan, você vai encontrar em vários lugares. E lá nesse termo de declarações, ele disse que, temendo por sua segurança física, temendo por si, ele foi prestar o depoimento. E ele disse lá que, na manhã deste dia de hoje, desta quarta-feira, ele encaminhou para a chefe do Gabinete Geral da Secretaria, a chefe do Gabinete da Secretaria-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, a informação de que a rádio JM Online havia confirmado que entre os dias 7 e 10 de outubro teriam dado 100 inserções não veiculadas da campanha reeleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Isso significa claramente que a legislação eleitoral teria sido descumprida, favorecendo a outra candidatura. 30 minutos depois, diz ele, foi removido do prédio do TSE por seguranças, pois estava exonerado. Exonerado. Ele diz nos seus termos de declaração que acredita que ele foi exonerado porque desde 2018 tem informado seus superiores no TSE da vulnerabilidade do sistema de fiscalização da veiculação. Desde 2018? Desde 2018. Desde 2018. Você imagine, Paula, que porventura a gente tem visto que o quê? Que as inserções são mais favoráveis a um candidato, certo? Em tese, o que a gente tem visto até agora, a gente precisa fazer a apuração completa para saber se a veiculação afetou todos. Mas em tese, até o presente momento, o que aparenta é que há mais veiculações para o Lula do que para o Bolsonaro, ao arrepio da legislação eleitoral. Emanuel. E se isso tiver ocorrido em 2018 em favor do Haddad? Quer dizer que o nosso sistema eleitoral se presta a esse tipo de coisa? Quem deu essa ordem? Quem fez essa veiculação? Quem cometeu isso? Ou nós vamos dizer que dezenas e centenas e milhares de rádios do país são vários adélios, lobos solitários que fizeram isso da bondade dos seus corações para retirar o Bolsonaro e eleger o Lula?
Paula, é muito grave, as pessoas ainda não se deram conta. Então, a gravidade, são vários pontos, né? Sim. Eu acredito agora, assim, no meu ver, tá? Até tem várias, a imprensa como um todo aí, enviesada, tentando minimizar a quantidade das inserções. Poxa, não era 154.700? No meu ver, não importa 700 a quantidade. 700 de 6 ou foi 8 veículos apresentados. Então, mas assim, você tem dezenas de milhares de veículos. É o ponto que a gente tem que olhar. O ponto que a gente tem que olhar é a investigação que a Polícia Federal tem que fazer agora diante dessa denúncia de hoje. Claro. É mais grave a denúncia de hoje do que até a própria denúncia do Fábio Farias, que aí a gente sabe que em época de propaganda eleitoral, até então, né, a gente não sabia exatamente, sabia que a denúncia era de que as inserções foram a menos. Você não sabe, ele não falou, e poderia ter uma investigação, se algumas das rádios estavam recebendo ali por fora, enfim, isso é um ponto. Agora, a gravidade, para mim, hoje é uma afirmação do TSE saber dessa irregularidade. Eu acho que esse é o ponto mais grave de toda essa história. Paula, na verdade, o TSE saber da irregularidade, vamos dizer o seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma dificuldade. Que existe essa dificuldade de fazer essa fiscalização. Existe uma diferença entre haver uma dificuldade e o TSE saber há anos da dificuldade de não apurar, porque se isso está acontecendo e fere a lisura do processo eleitoral, as autoridades do TSE tinham uma obrigação de ter atuado. Se não atua, agente público que não atua, cumprindo seu dever de ofício, comete crime de prevaricação. Lembre-se que o próprio Alexandre de Moraes falou que quem quer que obstaculizasse, tornasse mais difícil e demorasse a fazer a prisão do Roberto Jefferson no domingo, estaria cometendo crime de prevaricação. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, crime de prevaricação é para todo mundo que for servidor público que não tiver praticado ato de ofício. Não estou dizendo que o ministro Alexandre praticou ou deixou de praticar em momento algum, porque isso depende de investigações. Mas fato Poderia ter sido feita uma auditoria? Não, fato é, se se comprovar, certo? Se se comprovar que o TSE sabia disso desde 2018 e não tomou nenhuma medida, alguém cometeu ilícito. Alguém cometeu ilícito, nem que seja ilícito administrativo, mas cometeu ilícito, porque existe ilícito administrativo, civil, penal e por aí vai. Então o que acontece aqui, Paulo? O maior problema é que as denúncias do Fábio Farias seriam a materialidade do eventual favorecimento de uma candidatura em detrimento da outra. O servidor, ele diz que recebeu e-mail de uma rádio. As pessoas, 700, 100. Pessoal, essas 700 foram o que eles apresentaram, 6, 7, 8 rádios. Porque pra você fazer auditoria de dezenas, aliás, eu não sei se são dezenas de milhares de rádios, mas milhares de rádios que tem no país, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, você precisa necessariamente de tempo para fazer essa auditoria. Então é óbvio que você apresenta os indícios inicialmente. Qualquer rábula de meia tigela, qualquer pessoa formada na Unisquina sabe que indício e prova são coisas diferentes. Indício é o que faz pensar que algo pode ser assim. E prova é aquilo que garante que algo é desse jeito. Então, nessa situação peculiaríssima, Paula, peculiaríssima, o que nós temos é o seguinte: nós temos a situação esdrúxula de um servidor responsável ser exonerado no dia seguinte que a campanha do Bolsonaro apresenta os fatos, algumas provas, e essa pessoa informar que já havia comunicado desde 2018, o TSE vinha comunicando, e que hoje ele diz que foi exonerado exatamente 30 minutos depois de ter enviado a confirmação da materialidade, ao menos parcial, das acusações, das alegações, dos fatos mencionados pela campanha do Jair Bolsonaro. Por que exoneraram este rapaz de forma tão rápida? O TSE diz que faz parte da mudança gradativa. Por que agora? Porque justamente a pessoa pelo cargo. Por que ele foi escoltado para fora do TSE por seguranças? Partindo do pressuposto que ele não mentiu, até porque isso seria fácil de se verificar com câmeras. Tá? Então, cadê os e-mails dele? Será que esse sujeito conseguiu encaminhar? Será que ele conseguiu encaminhar os e-mails do TSE para a sua pasta pessoal? Se não conseguiu, será que esses e-mails já estão sendo, neste momento, requisitados pela Polícia Federal? As autoridades têm que agir com velocidade, porque, do contrário, as eleições estarão sob forte suspeição. E isso daí, Paulo, é um problema muito sério, porque imagine, se o Bolsonaro vence, e está tudo aparentando que está sendo feito contra ele, essa situação, é uma coisa, porque aí ele vai estimular as investigações, vai ter pressão social, etc. Imagina que o Lula realmente tenha se cometido esses fatos para beneficiar a campanha do PT e o Lula vence.
é uma vitória que seria passível de ser considerada ilegítima. Nós teríamos um presidente ilegítimo, uma crise institucional. Será que aí o Bolsonaro entregaria a faixa? Será que a população brasileira sairia da rua? Será que as Forças Armadas fariam alguma coisa? Isso é gravíssimo. As pessoas, os veículos de comunicação hoje de manhã, passando receita de bolo na televisão, enquanto o mundo se acaba aí fora. Ô, Emanuel, duas dúvidas aqui, né? Primeiro que você falou dos indícios, essa situação dessa denúncia de hoje à Polícia Federal ainda precisa ser investigada. A gente vai deixar isso aqui muito bem claro, igual você falou, ele foi escoltado, a gente não sabe se ele tem essas provas exatamente, se foi só o que ele está dizendo. Exato, ele pode ter mentido, mas é muito improvável. Por que ele mentiria, já que tudo isso pode ser verificado? Por que ele foi exonerado? Por que ele foi exonerado 30 minutos depois do momento que ele disse que enviou o e-mail? Certo? Se for enviado o e-mail, está no servidor. Se a Polícia Federal averiguar, ela vai verificar se o servidor foi adulterado ou não. Tá. Então, Paula, materialidade, se houver, está lá. Por que não se investiga isso imediato? Tem que ser imediato. Imediato, isso não pode esperar. Agora, deixa eu me perguntar uma coisa, né? A gente já sabe, nós já debatemos isso aqui sobre várias situações de uma instabilidade constitucional que o Brasil vive, né? Você acha que esse fato específico hoje esclarece, fica mais claro exatamente essa instabilidade constitucional e quais são os reflexos disso? Paulo, uma polarização até maior pode ficar até nessa situação. O Brasil é um país tão instável, Paula, mas tão instável que tem jurisprudência das cortes superiores, dizendo que crises econômicas no Brasil não são suficientes para aplicar uma regra de renegociação automática de contratos, porque no Brasil crises são previsíveis, elas sempre vão acontecer. Então o Brasil chegou nesse ponto que você normalizou a normalidade. É um completo despautério. Então se você fala, vai acirrar a polarização, Paulo, quero que a única polarização que você pudesse ter no Brasil era entre dois tipos. Os que querem apurar os fatos e que sejam 100% e os teóricos da não apuração. Mas, infelizmente, as pessoas se dividem não mais em partidos, mas em facções políticas. E aí, se beneficia o seu candidato, você não quer apurar. Se beneficia o candidato do outro, aí você se prejudica o outro candidato, aí você quer apurar. Então, pessoal, o que tem que colocar na cabeça é que você só é civilizado quando a regra que você quer para você e para as pessoas que você gosta são as mesmas regras que você quer para as pessoas que você não gosta. Do contrário, você não é civilizado. Do contrário, você é simplesmente um faccioso. Para você ser civilizado, você tem que querer a mesma coisa. Eu até disse outro dia, Paula, quando eu estava aqui mesmo, né, que eu me posicionei contra a censura da Jovem Pan, a censura do Alan Gani, o comentarista aqui da casa, que se amanhã censurasse o Brasil 247 e o Janones, eu defenderia o direito dos dois de falar o que quiserem, concordando ou discordando, e que fossem punidos a posterior, tá? Evidentemente, se eles já informam que vão fazer alguma coisa, fazer alguma desinformação para enganar as pessoas, é outra história, você faz antecipadamente, é diferente. Mas é um absurdo que essa situação não esteja recebendo, neste momento, toda a atenção dos poderes constituídos e que não seja investigada ao extremo. Bom, Emanuel, você acredita, né? Bom, é complicado, realmente é uma situação bem grave. Quais são, na verdade, assim, os próximos passos, né? O que pode acontecer agora diante dessa denúncia? O próprio servidor diz que teme pela vida e integridade física. É lógico que ele teme pela vida dele. O país está completamente dividido e assim, né? Então, o que impediria um maluco qualquer de ir atrás desse servidor e tentar matá-lo? Esse servidor precisa da proteção da Polícia Federal, ele precisa da proteção dos agentes da Polícia Federal, ele precisa ser protegido pelo Estado. Ele precisa ter ele e a sua família removidos para um lugar seguro, para que se garanta a sua integridade física, para que ele seja uma testemunha e possa fornecer as provas necessárias. Do contrário, realmente nós estamos aí arranhando e talvez ferindo, né, a percepção pública de lisura do processo eleitoral. Bom, deixa eu ver como está o chat aqui, o pessoal vai mandando aqui, algumas pessoas falando, a gente, é isso que você falou, né? A polarização é muito grande, mas eu acho que o ponto mais grave, independente do lado que seja, né? Independente do qual candidato que seja, é uma denúncia que realmente agora precisa ser realmente entendida se foi tomada alguma providência, se foi feita alguma auditoria. Emanuel, numa situação como essa, quem é que investiga essa irregularidade dentro do TSE? O ministro, que é o presidente do Supremo? Eu fiquei nessa dúvida. Vamos lá, primeiro, quem investiga é Polícia Federal. Tá. Isso é uma distorção horrível
que por conta daqueles inquéritos inconstitucionais no Supremo Tribunal Federal, parece que o Supremo Tribunal Federal tem efetivos poderes investigatórios. O juiz não investiga, o juiz apura provas e determina diligências a serem tomadas pela polícia. Tá? Então quem tem que investigar isso é a Polícia Federal. Graças a Deus a Polícia Federal, ela tem aí a confiança da população pelo trabalho que ela vem prestando, né? E aí a vantagem também na polícia, você tem delegado um lado, delegado do outro, então dá para ir um fiscalizando o outro e a coisa vai caminhando, para garantir que não tenha decisão partidária. Embora se tenha que dizer, viu, Paula, claramente que no Brasil a gente tem umas ilhas de excelência, Polícia Federal, Banco Central, são coisas que Receita Federal, são coisas que funcionam muito bem no Brasil, que não deve a nenhum país do mundo, pelo contrário, é muito mais fácil a gente querer que um americano venha aqui aprender como funciona o Banco Central do que a gente queria aprender com eles. Mas o ponto, Paula, é muito claro. Se você for investigar o TSE como instituição, os ministros do TSE não poderiam participar do processo investigatório ordenando diligências, porque haveria suspeita. Só que como nós estamos no Brasil, muito provavelmente o que vai acontecer é que o TSE deverá lançar uma investigação interna. E aí essa investigação interna, a gente sabe que é o seguinte, um assunto dessa natureza vai acabar vazando os documentos. Mas isso não dá tempo de acontecer até domingo, né? Ó, Paula, veja bem. Ninguém sabe ainda, o dia é cedo, viu? Como você falou, né? Bom dia, boa tarde. Você estava aí na dúvida do horário, você não tinha almoçado, era 12:02 quando você falou isso. O dia é jovem. Ninguém sabe se esse sujeito não imprimiu os e-mails. Ninguém sabe se esse sujeito não tirou foto da tela. Ninguém sabe se esse sujeito não conseguiu encaminhar os e-mails dele, esses e-mails do TSE para ele mesmo. Ninguém sabe se ele não vai vazar isso. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe se, por exemplo, num pedido de investigação, algum pedido feito de cara no Supremo Tribunal Federal, não caia, por exemplo, no Cássio ou no ministro André, né? Que aí provavelmente eles determinariam de forma imediata a investigação e a apuração dos fatos. E mesmo ministros que reconhecidamente são ministros lulistas, teriam muita dificuldade hoje em público, né, Paula, de se recusar a tomar essas decisões. No livro lá do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, tem uma frase muito clara, deixe as pessoas salvarem as aparências. Então, mesmo que você tivesse algum que não quisesse investigar, eu não estou dizendo isso, estou afirmando só a hipótese, ele iria salvar suas aparências, ou ela, né, iria salvar sua aparência nesse momento. Então, isso precisa ser investigado, Paula. E aí tem um adicional, né? O próximo Senado provavelmente terá número suficiente de senadores pela distribuição dos partidos em comissões especiais, número para iniciar processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Talvez não tenha suficiente para aprovar o impeachment, mas para iniciar o processo de impeachment vai ter. É o famoso tá ligado, né? Você que assiste a gente, você sabe que, ó, tá ligado? E dá aquele puxão na pessoa para ela entender. Então, no mínimo, essa é uma probabilidade que aumentou muito a chance de ocorrer na próxima legislatura. Emanuel, tem uma pergunta aqui no chat, vários comentários importantes, né? Acho que a gente tem que trazer aqui esses pontos. Isso é um indício que o Senado já está se mexendo para fazer algo contra o STF. Tem uma outra questão aqui que acho que foi a mais importante que eu anotei. O chat tem muita gente perguntando como que você sabe que o TSE não está dando atenção ao caso. TSE disse que não tem obrigação de fiscalizar inserções de campanha, mas fiscalizam posts do Twitter. Tivemos o caso do Gani aí, um dos comentários falando, né, exatamente em relação ao TSE, e isso é fato, a gente tem aqui, chegou aqui na BMC News, o documento do TSE pedindo exatamente para o nosso, né, Alan Gani, querido Alan Gani, apagar um post do Twitter dele. Então aqui eu queria entender exatamente, né, o que cabe ao TSE, a gente realmente ainda não tem essa informação se está tendo alguma investigação interna ou não, se foi feita alguma auditoria ou não, que a gente sabe é uma denúncia de um funcionário que disse que avisou, e a gente viu o próprio presidente do TSE falando que queria provas concretas do denunciante. Isso é fato, todo mundo sabe. Agora, acho que é importante a gente responder para esse Advomarketer, tá aqui, Advomarketing. Mas cuidado, nós ler o nome do pessoal, que o pessoal faz uma zoeira. E por sinal, meu computador traduz aqui, os nomes às vezes nunca aparecem. Por isso que acho que eu não caio nessas pegadinhas. Mas ele pergunta exatamente, como que você sabe que o TSE não está dando atenção ao caso? Tá. Pode até estar dando. Tá. Atenção para o caso. Pode. Não duvido que esteja, tá? Mas o próprio TSE é suspeito na história, pessoal. O próprio TSE é suspeito, porque o cara disse que o TSE recebeu as informações. Se o TSE recebeu as informações e não fez nada, o TSE também tem que ser objeto da investigação, parte da investigação.
Então, eu vou deixar o TSE investigar uma conduta alegada do TSE? É difícil, né? Assim, não casa bem para mim isso. Se bem que hoje no Brasil, praticamente tudo pode. Então, o que acontece aqui, mais importante que isso, era que, independentemente de ser o TSE investigando o Supremo, o TSE, por ser o momento eleitoral, segundo turno, acirrado, país dividido, são coisas que todo mundo sabe, são coisas evidentes aos olhos. O TSE tinha que se manifestar, o TSE tinha que vir a público, soltar uma nota, dar uma explicação, convocar entrevista coletiva. Você está vivendo numa república, você não está vivendo numa monarquia absolutista em que as autoridades não prestam contas. Bota na sua cabeça, telespectador, que essas pessoas são teus funcionários, meus funcionários, nossos funcionários, nós pagamos impostos. Ah, mas eu ganho muito pouco, não dá para pagar o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não interessa, é o esforço coletivo de tributário que paga o salário de todas as pessoas. Eles são nossos funcionários, eles prestam contas a gente. No dia que vocês colocarem isso na cabeça de vocês, entenderem que eles nos prestam serviço e que nós pagamos os salários deles, nós pagamos as mordomias deles, vocês nunca mais vão perguntar essa questão de investigar se deve, não deve. Não, tem que investigar, tem que falar. Ninguém nunca mais vai perguntar esse tipo de coisa. Vai dizer, sim, eles tinham que vir aqui falar, porque como são nossos empregados, nossos funcionários, nossos prestadores de serviço, nos devem satisfação sobre o nosso dinheiro. É simples. Emanuel, uma questão aqui, né? Nem sei se a gente está podendo falar sobre esse assunto, enfim, né? Tem tantas coisas. Depois não é censura, mas tudo bem. A censura ainda não chegou aqui prévia, né? Então, tá com o pau. Não sei, talvez na hora que eu sair ali. Outro dia você fez o favor de dar o endereço. Pô, mas eles sabem, tá no Google. Claro, com certeza. Deixa eu falar uma outra questão. Colocando em xeque exatamente essa questão, né? Se ele sabia, se estava sendo investigado ou não, se não veio a público a falar. Isso não pode colocar em xeque algo mais importante, que é a questão da segurança das urnas, né? Em relação à credibilidade quando há essa afirmação de que é segura. Por que então não colocou em xeque quando soube que estava sendo investigado, ou que estava sendo apurado, ou que alguma auditoria tinha sido feita, assim que receberam a denúncia deste funcionário que apurou essa irregularidade na campanha? Paulo, é assim, ó, vamos lá. Juridicamente tem um negócio que é muito interessante, que imagina, Paula, que você, aqui onde a gente fica é perto de uma... Seu microfone parou, Emanuel. Deixa eu só ver se está desligado. Acabou. Ih, acabou a pilha aqui, hein? Deixa eu ver só se não desligou. Nele. Não, ele bateu, vamos ver. Era a pilha, eu liguei. Vamos lá, Emanuel, fala alguma coisa aí. Ao vivo é assim, viu, gente? Oi. Tá ouvindo? Tá ligado aqui, mas acho que talvez pode ser a pilha, pessoal. Vamos ver, vamos trocar a pilha do Manuel enquanto isso. Deixa eu só trazer a Débora pra gente atualizar o mercado. Eu ainda vou conversar com a Bruna, que tá aqui chegando na nossa programação, Bruna Alemann, que é educadora financeira. A gente vai bater um papo aqui sobre investimentos. Enquanto troca a pilha do Emanuel, já até falou demais aqui, o microfone parou, brincadeiras à parte. Mas vamos lá, Débora, como que está o mercado? Mesmo patamar, viu, Paula? Não mudou o cenário, 0,83% de queda, 113.676 pontos. Segue o Bovespa, então, nesse 103 mil desde o início do pregão dessa quarta-feira. E aí no dólar futuro a gente continua com a alta de 0,13 agora, a moeda americana que não sai desse 5,32, por enquanto está cotada nessa forma 5,32. Sambi 11 ainda vem liderando perdas, 4,99% de queda. Em seguida de um bloco aqui de varejo, Magazine Luiza, Arezzo, Via, todas elas aqui também destaque de queda por hoje, além, claro, do bloco de tecnologia, como eu também falei mais cedo. E aí são setores mais sensíveis aos DIs, que também estão um pouco mais estressados hoje. VEG ainda sobe 7,19%, depois do resultado que foi divulgado. E aí a gente tem setor de siderurgia e mineração aqui performando em alta, mesmo a gente tendo uma queda da commodity, viu, Paulo? A gente teve uma queda também na segunda sessão, dos contratos futuros de Dalian, e aí mesmo assim a gente está conseguindo descolar um pouco. Lembrando que também existe já talvez a expectativa sobre esse resultado da Vale que vai ser divulgado essa semana. Vale, por exemplo, agora está subindo 2,09%, Paula. Tá certo, eu vou ter me despedir da Débora para liberá-la aí, para almoçar. Ela Mas que tem de volta mais tarde, gente. Tá 4 horas da tarde tem fechamento do mercado. Eu espero todos vocês aqui junto comigo no Top News, ao vivo. Conto com a audiência de vocês. Até mais tarde. Tchau, tchau. Obrigada, Débora. Só para a gente voltar aqui e concluir com o Emanuel, o microfone estava falhando, já trocamos a pilha. Vamos lá, Emanuel, pode concluir. Muito bem, vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, a gente precisa colocar na cabeça só uma coisa. Questão das urnas. A gente está aqui no bairro de São Paulo, para quem não for de São Paulo, chamado Itaim, e aqui perto tem uma avenida grande, aliás, para cá, geograficamente, chamada Avenida 9 de Julho. Tem um monte de semáforo. Aqui em São Paulo, mal que tem é semáforo. Então imagina que um belo dia, às 2 horas da manhã,
que o engarrafamento vai ser pequeno, porque São Paulo tem engarrafamento de madrugada, tá? Para quem não é daqui. Nem todos os cantos, mas tem. A Paula, ela resolve chinelar na Avenida 9 de Julho. Paula resolve a 120 por hora. Passa o primeiro sinal vermelho, segundo sinal vermelho, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí a Paula recebe 7 multas. O 8º sinal vermelho, algum carro passou, parecido com o da Paula, e disseram que foi a Paula. Aí a Paula tomou a 8ª multa. Só que o 8º sinal foi o único sinal que a Paula não passou. Juridicamente, o fato da Paula ter passado 7 sinais vermelhos não significa que ela passou o 8º. Do ponto de vista da conversa popular, faz parecer que sim. Tem cara de porco, cheira a porco, fala como porco, é porco. Né? Mas no direito não é assim. Então a Paula teria uma presunção de inocência sobre isso. Então, o fato de se haver suspeitas, inserções a menos, essa situação, esse problema, não significa necessariamente fraude na urna eleitoral. São situações distintas que têm que ser tratadas distintamente, explicadas distintamente. Então, o fato de ser A para uma coisa não significa que ser A para outra coisa. Tá certo. Emanuel, em primeiro lugar, quero agradecer. Emanuel estava aqui próximo, veio aqui, se ofereceu justamente para trazer informações que são importantes. Infelizmente, a gente não vê o mesmo espaço de importâncias, né, sobre temas como esse em alguns outros veículos, por conta de lado político. O problema não está na questão do lado, e sim, né, na questão grave da denúncia. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A Emanuel é um grande profissional, advogado, comentarista, está sempre aqui com a gente, nos apoiando, e estará aqui com a gente no domingo, né, inclusive na apuração. Obrigada, Emanuel. Obrigado, Paula. Boa tarde. Boa tarde.